Eu era judeu, banqueiro, jovem e arrogante. Cresci em meio ao luxo, à razão, à crítica. A fé cristã me parecia superstição e seus símbolos motivo de zombaria. Em Roma, em 1842, eu estava apenas de passagem, curioso, cético, provocador. Aceitei visitar uma igreja por desafio, não por devoção. E foi ali, naquele lugar silencioso, que tudo mudou, sem aviso, sem lógica, sem explicação. Vi uma mulher envolta em luz, de pé, com um olhar que atravessava minha alma. Era Nossa Senhora das Graças, exatamente como na medalha milagrosa que eu desprezava. Caí de joelhos, chorei, rezei, sem saber como, sem saber porquê, só sabia que algo maior havia me tocado. Ao sair da igreja declarei: vi a Mãe de Deus, agora creio. E minha vida nunca mais foi a mesma. Fui batizado, tornei-me padre, missionário, e dediquei cada dia à fé que antes ridicularizava. Minha conversão impactou toda a Europa, e a medalha milagrosa se espalhou como sinal de esperança. Meu nome é Alfonso Ratisbonne, e esta é a história de como um coração endurecido foi quebrado em um instante. Porque quando Maria aparece, não há argumento que resista, há apenas entrega. Meu nome é Alfonso Ratisbonne. Nasci em uma família judia influente, com raízes profundas na cultura e na tradição. Cresci cercado por intelectuais, banqueiros, pensadores. A fé cristã era para mim uma contradição. Algo ultrapassado e irracional, até ofensivo. Eu zombava dos dogmas das imagens das orações. Vivia como se Deus fosse uma invenção e me orgulhava disso. Meu irmão, que havia se convertido ao catolicismo, era motivo de vergonha para mim. Eu o desprezava por ter abandonado nossas raízes e prometi a mim mesmo que jamais seguiria esse caminho. Em 1842, viajei a Roma por negócios. Era uma cidade que misturava arte, história e religião. Eu a observava com olhos críticos, sempre pronto para ridicularizar o que via. Foi então que, por insistência de um conhecido, entrei na igreja de Sant'Andrea delle Frate, não por fé, mas por curiosidade, e ali, diante do altar, fui surpreendido por uma visão que mudou tudo. Vi Nossa Senhora das Graças, viva, luminosa, silenciosa. E naquele instante, todo o meu ceticismo desmoronou. Caí de joelhos, chorando, rezando, sem entender, mas sabendo que era real. Essa é a história da minha conversão. Uma história que não se explica, apenas se vive. Se você acredita que um instante pode mudar tudo, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e transformadora. Roma, 1842. A cidade fervilhava com arte, política e religião. Eu estava lá por negócios, mas também por curiosidade. Como judeu e banqueiro, via o mundo com olhos racionais. Cresci em uma família influente, educado para desconfiar da fé cristã. Meu irmão havia se convertido ao catolicismo, e isso me revoltava. Para mim, era uma traição às nossas raízes, à nossa história. Eu zombava da igreja dos dogmas das imagens, achava tudo superstição, e quanto mais via igrejas e procissões, mais me sentia distante. Roma, com toda a sua beleza, era para mim apenas um cenário de crenças ultrapassadas. A cidade, no entanto, tinha algo que me inquietava. Havia uma força silenciosa, uma presença que eu não conseguia ignorar. Mesmo sem acreditar, eu sentia que algo me observava, mas eu resistia. Me refugiava na lógica, no sarcasmo, nas discussões com amigos que tentavam me convencer. Um deles, o barão Théodore de Bussière, insistia para que eu conhecesse a igreja de Sant'Andrea delle Frate. Eu recusava, debochava, mas um dia aceitei, não por fé, mas por desafio. Queria provar que nada aconteceria, que tudo aquilo era invenção. Entrei na igreja como quem entra em um teatro, esperando apenas observar. O ambiente era silencioso, quase vazio. Caminhei pelo corredor central, olhando os altares, as imagens, os vitrais,
Tudo me parecia exagerado, teatral. Mas então, algo aconteceu. Um silêncio mais profundo tomou conta do lugar. O tempo pareceu parar, e diante de mim, sem aviso, sem lógica, surgiu uma luz. Uma mulher envolta em brilho, de pé, com um olhar que atravessava minha alma. Era Nossa Senhora das Graças, exatamente como na medalha milagrosa que eu desprezava. Ela não falou, mas sua presença dizia tudo. Eu não conseguia me mover. Meu corpo tremia, meu coração disparava. E então caí de joelhos. Não entendi o que estava acontecendo. Não havia som, nem palavras, mas havia uma certeza. Eu estava diante de algo real, maior do que qualquer argumento. Comecei a chorar, a rezar, sem saber como, sem saber porquê. Só sabia que algo havia mudado. A mulher desapareceu, mas a paz permaneceu. Saí da igreja em silêncio, ainda em choque. Encontrei o barão e disse: vi a Mãe de Deus, agora creio. E naquele instante, tudo o que eu acreditava desmoronou. A lógica, o sarcasmo, a resistência. Eu havia sido tocado e não havia como voltar atrás. Nos dias seguintes procurei orientação. Falei com padres, li sobre a medalha milagrosa, sobre Maria. Fui batizado, com o coração cheio de gratidão. Minha família se surpreendeu. Meus amigos se dividiram entre incredulidade e admiração. Mas eu sabia o que havia vivido e sabia que precisava seguir esse chamado. A fé que antes ridicularizava, agora era minha razão de viver. E Roma, que antes era apenas cenário, tornou-se o lugar onde minha alma renasceu. A aparição não foi apenas um evento, foi um encontro, e esse encontro mudou tudo. Meu nome é Alfonso Ratisbonne. Nasci em uma família judia rica e respeitada, com raízes profundas na tradição e na cultura. Desde cedo fui educado para ser racional, lógico, prático. A fé cristã era vista como superstição, como uma ameaça à nossa identidade. Meu irmão, que se converteu ao catolicismo, tornou-se motivo de vergonha para mim. Eu o desprezava por ter abandonado nossas raízes e prometi que jamais seguiria esse caminho. Cresci com orgulho, com convicções firmes e com uma certa arrogância intelectual. Achava que sabia tudo, que a religião era para os fracos. Minha formação como banqueiro reforçou essa visão. Lidava com números, contratos, negócios. Tudo precisava de provas, de lógica, de controle. A ideia de um Deus encarnado, de uma virgem que intercede, de milagres, me parecia absurda. Eu zombava dos cristãos das imagens das orações. A medalha milagrosa em especial me causava repulsa. Achava ridículo que alguém acreditasse que um pedaço de metal pudesse trazer proteção ou graça. E mesmo assim, por ironia, aceitei usar uma como desafio, como provocação. Um amigo me deu e eu a coloquei no pescoço apenas para mostrar que nada aconteceria. Era meu escudo contra a fé. Em janeiro de 1842, fui a Roma por motivos comerciais. A cidade me impressionava pela beleza, pela história, mas também me incomodava pela religiosidade. Igrejas por todos os lados, procissões, imagens. Eu observava tudo com sarcasmo. Foi então que o barão Théodore de Bussière, amigo do meu irmão, me convidou para visitar a igreja de Sant'Andrea del Frate. Recusei várias vezes, mas um dia, por tédio ou desafio, aceitei. Entrei na igreja sem fé, sem respeito, apenas para provar que nada ali poderia me tocar. Caminhei pelo corredor, olhei os altares, e então, sem aviso, tudo mudou. Diante de mim surgiu uma luz intensa. Uma mulher envolta em brilho de pé, com um olhar que atravessava minha alma. Era Nossa Senhora das Graças, exatamente como na medalha milagrosa. Ela não falou, mas sua presença era viva, real, esmagadora. Eu não conseguia me mover. Meu corpo tremia, meu coração disparava. Caí de joelhos, chorando, rezando, sem entender, mas sabendo que era verdade.
A visão durou alguns minutos, talvez segundos, não sei, mas foi suficiente para destruir todas as minhas certezas. Saí da igreja em silêncio, ainda em choque, e disse ao barão: vi a Mãe de Deus, agora creio. Minha vida mudou completamente. Procurei orientação, pedi para ser batizado, comecei a estudar a fé que antes desprezava. Cada dia era uma descoberta, uma libertação. A arrogância deu lugar à humildade, a lógica cedeu espaço à confiança, e a medalha milagrosa, que antes ridicularizava, tornou-se meu símbolo de conversão. Entendi que não havia sido vencido por argumentos, mas por amor. Um amor que me encontrou no momento em que eu menos esperava e que me transformou para sempre. Hoje sou padre, missionário, e dedico minha vida a anunciar essa verdade. Maria é real, e quando ela aparece, tudo muda. Após minha conversão, a paz que senti foi profunda, mas não isenta de conflitos. A primeira batalha foi interna. Eu havia passado anos ridicularizando a fé cristã, negando tudo o que agora abraçava. A vergonha me consumia. Como explicar aos outros que aquele Alfonso arrogante, zombador, havia caído de joelhos diante de uma aparição? Eu mesmo lutava para entender. A razão, que sempre foi meu guia, não conseguia explicar o que vivi. E por mais que meu coração estivesse em paz, minha mente ainda tentava resistir. Era como se duas forças disputassem espaço dentro de mim. A segunda batalha foi com minha família. Muitos ficaram perplexos, outros revoltados. Meu irmão, já convertido, me acolheu com alegria, mas outros parentes me acusaram de traição. Diziam que eu havia abandonado nossas raízes, nossa história, nossa fé ancestral. Eu compreendia a dor deles, mas não podia negar o que havia vivido. Tentei explicar com calma, com respeito, mas nem todos estavam dispostos a ouvir. Alguns cortaram relações comigo, outros me olhavam com desprezo. E isso doía, porque eu não queria ferir ninguém, apenas seguir a verdade que me havia sido revelada. Também enfrentei resistência entre os cristãos. Alguns duvidavam da minha conversão, achavam que era teatro, manipulação, exagero, diziam que eu buscava atenção, prestígio, influência. Eu não os culpava. Afinal, minha mudança havia sido radical, quase instantânea. Mas isso me isolava. Eu queria servir, aprender, crescer na fé. Mas sentia que precisava provar minha sinceridade a cada passo. Foi um tempo de silêncio, de recolhimento, de oração profunda. O rosário, que antes desprezava, tornou-se meu refúgio. Cada Ave Maria era um pedido de força, de clareza, de perseverança. E aos poucos fui encontrando equilíbrio. A maior luta, porém, foi contra o orgulho. Mesmo convertido, eu ainda carregava traços da arrogância que me definiu por anos. Queria entender tudo, explicar tudo, controlar tudo. Mas a fé não funciona assim. Ela exige entrega, confiança, humildade, e isso me custava. Tive que aprender a ouvir, a obedecer, a aceitar que nem tudo pode ser compreendido. A aparição de Nossa Senhora havia sido um dom, não uma conquista, e eu precisava viver como alguém que recebeu, não como alguém que mereceu. Esse processo foi doloroso, mas essencial, porque só quem se esvazia pode ser preenchido pela graça. Foi nesse período de conflito que comecei a sentir um chamado mais profundo. Não bastava ter sido convertido, eu precisava me consagrar. A ideia de tornar-me padre surgiu como uma luz tímida, mas constante. No início, resisti. Achava que não era digno, que não seria aceito. Mas a Virgem Maria, que me havia tocado, continuava a me guiar. E quanto mais eu rezava, mais claro ficava o caminho. Decidi seguir. Entrei para a formação sacerdotal, com o coração aberto e a alma em reconstrução. E ali, entre estudos, orações e desafios, comecei a entender que minha missão estava apenas começando. A manhã estava fria e cinzenta,
Quando entrei na igreja de Sant'Andrea delle Frate, eu não esperava nada. Estava ali apenas por insistência do barão de Bussière, que me acompanhava. Ele precisava resolver algo com o padre local e me deixou esperando por alguns minutos. Caminhei sozinho até o altar lateral, distraído, olhando os detalhes arquitetônicos. Não havia ninguém por perto. O silêncio era absoluto, e foi nesse instante, sem qualquer aviso, que tudo mudou. Uma luz intensa preencheu o espaço diante de mim e senti como se o tempo tivesse parado. Diante dos meus olhos, surgiu uma mulher envolta em luz, de pé, com os braços abertos. Ela era majestosa, mas ao mesmo tempo serena. Seu olhar penetrava minha alma, mas não com julgamento, com ternura. Era a mesma imagem que eu havia visto na medalha milagrosa, aquela que tanto desprezava. Mas agora ali, diante de mim, ela era viva, real, presente. Não disse uma palavra, mas sua presença falava mais do que qualquer discurso. Eu não conseguia me mover, meu corpo inteiro tremia, meu coração batia descompassado e então caí de joelhos. Comecei a chorar. As lágrimas vinham sem controle, como se minha alma estivesse sendo lavada. Rezei, sem saber como. Palavras brotavam dos meus lábios, mesmo que eu nunca as tivesse pronunciado antes com fé. Era como se tudo o que eu havia negado durante anos estivesse agora diante de mim, inegável. A visão durou alguns minutos, talvez menos, mas foi suficiente para destruir todas as minhas certezas. Quando a luz se dissipou, eu ainda estava ajoelhado, em silêncio, com o rosto molhado de lágrimas. Algo dentro de mim havia sido quebrado e, ao mesmo tempo, reconstruído. O barão voltou e me encontrou naquele estado. Eu o olhei e disse com a voz embargada: "Vi a Mãe de Deus, agora creio." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu. Sabia que algo extraordinário havia acontecido. Saímos da igreja, mas eu não era mais o mesmo. A cidade, as pessoas, o mundo ao meu redor pareciam diferentes. Como se eu tivesse nascido de novo nos dias seguintes, procurei orientação espiritual, falei com padres, li sobre a medalha milagrosa, sobre Maria, sobre a fé católica e pedi para ser batizado. Não por impulso, mas por convicção. Minha conversão se espalhou rapidamente. Muitos ficaram surpresos, outros céticos, mas eu não me importava. Sabia o que havia vivido e sabia que minha vida agora tinha um novo propósito. A fé que antes ridicularizava tornou-se meu alicerce. A Virgem Maria, que antes desprezava, tornou-se minha mãe espiritual. E a medalha milagrosa que antes zombava, tornou-se meu escudo. O milagre não foi apenas a visão, foi a transformação interior. Um coração endurecido havia sido tocado, e tudo começou com um instante, um olhar, um silêncio cheio de presença, e uma luz que jamais se apagaria dentro de mim. Hoje, ao olhar para minha trajetória, vejo que minha conversão não foi apenas um evento pessoal, foi um sinal para muitos. A aparição de Nossa Senhora das Graças em Sant'Andrea delle Frate não me tocou apenas por dentro, ela ecoou por toda a Europa. Pessoas que antes duvidavam da fé começaram a se questionar. A medalha milagrosa, que eu desprezava, tornou-se símbolo de esperança para milhares. E minha história, contada em jornais, igrejas e encontros, passou a inspirar conversões silenciosas, discretas, mas profundas. Eu não fui escolhido por mérito, fui alcançado pela misericórdia. Depois de ser batizado, senti que minha missão não podia parar ali. Entrei para o seminário, fui ordenado padre e dediquei minha vida à evangelização. Trabalhei com zelo, especialmente entre judeus e não cristãos, sempre com respeito e amor. Não buscava convencer pela força, mas testemunhar pela verdade. A fé que me transformou era viva e eu queria que outros também a encontrassem. Fundamos comunidades, promovemos retiros, distribuímos medalhas milagrosas e em cada rosto tocado pela graça eu via um reflexo do que vivi naquele instante.
Um encontro com Maria, um chamado à conversão. A medalha milagrosa tornou-se parte essencial da minha missão. Eu a distribuía com carinho, explicando sua origem, seu significado, sua força. Muitos a recebiam com ceticismo, como eu um dia fiz, mas com o tempo testemunhavam mudanças, curas, reconciliações, paz interior. Não era magia, era fé. Era a presença da mãe que intercede por seus filhos. E eu, que um dia a neguei, agora a proclamava com convicção. A medalha não é apenas um objeto, é um convite, um lembrete de que o céu está próximo e que Maria continua aparecendo silenciosa, mas poderosa. Minha história foi registrada, estudada, compartilhada, não por vaidade, mas por missão, porque acredito que ninguém está longe demais para ser alcançado. Se eu, Alfonso Ratisbonne, banqueiro judeu, arrogante e cético, fui tocado em um instante, qualquer um pode ser. Basta estar aberto, basta permitir que a graça entre. A fé não é imposição, é encontro, e esse encontro muda tudo. A aparição que vivi não foi para mim apenas, foi para todos, para cada pessoa que carrega dúvidas, dores, medos. Maria aparece para consolar, para guiar, para transformar. Hoje, mesmo após minha morte, sei que essa missão continua. O testemunho permanece. A medalha milagrosa ainda circula pelo mundo, tocando corações. E a igreja de Sant'Andrea delle Frate, onde tudo começou, tornou-se lugar de peregrinação. Ali, muitos rezam, pedem, agradecem, e eu em espírito continuo ali, porque quando Maria aparece, ela não apenas visita, ela permanece. E sua presença é luz para quem vive na escuridão. Se você está buscando sentido, paz, fé, comece com uma oração, pegue uma medalha, reze com o coração. Porque quando a Mãe de Deus entra, não há argumento que resista, há apenas amor.